Energia Plus Telecom, o negócio híbrido que cria renda enquanto você dorme. Você já percebeu como a vida moderna tem dois batimentos que nunca param, não importa onde você esteja? O primeiro é a energia, que corre invisível pelos fios, acendendo lâmpadas, carregando celulares, movimentando máquinas, sustentando tudo aquilo que chamamos de rotina. O segundo é a conexão, silenciosa e ao mesmo tempo ensurdecedora, que atravessa cabos e ondas de rádio, ligando pessoas a pessoas, mensagens a mensagens, negócios a negócios. São dois corações invisíveis que mantêm o mundo vivo, pulsando, mesmo quando você dorme. Agora, pense, quando foi a última vez que você passou um único dia sem precisar de energia elétrica? Quando foi a última vez que conseguiu passar um dia inteiro sem internet? Provavelmente, a resposta é nunca. Você pode até tentar desligar-se por algumas horas, mas cedo ou tarde acende uma luz, conecta um aparelho, envia uma mensagem, procura informação. A vida é feita desse consumo constante. E, no entanto, enquanto você paga essas contas, há alguém do outro lado recebendo. Sempre foi assim. Você consome, paga e alguém lucra. Mas e se o jogo pudesse virar? E se em vez de estar apenas no lado do pagador, você pudesse também estar no lado do recebedor? O que mudaria na sua vida se enquanto você dorme, a energia consumida em milhares de casas e a internet usada em milhões de celulares passassem a gerar renda para você? A primeira reação de muitos é duvidar. Parece bom demais para ser verdade, mas o fato é que os dois setores mais estáveis e indispensáveis do planeta são justamente aqueles que podem se tornar uma fonte de renda híbrida, contínua e crescente. Energia e telecomunicações não são modismos, não estão sujeitos às ondas passageiras de consumo. São fundamentos. Assim como ninguém vive sem respirar, ninguém sobrevive sem luz e conexão. Isso significa que todos, absolutamente todos, já fazem parte desse sistema. A única diferença é que alguns lucram com ele e outros apenas pagam. Imagine uma cidade à noite, vista de cima. Cada janela iluminada é uma história acontecendo. Cada televisão ligada é um consumo ativo. Cada celular carregando ao lado da cama é um ponto de energia transformado em faturamento. E se cada um desses pequenos atos pudesse ser um fragmento de renda recorrente para você? Agora, multiplique isso por centenas, milhares, milhões. A matemática não mente. O consumo é diário, constante, inevitável. A diferença está apenas em como você se posiciona diante dele. O modelo híbrido que une energia e telecomunicações não nasce de um acaso. Ele nasce da percepção de que os dois maiores mercados de consumo humano podem ser também os dois maiores geradores de liberdade financeira. Enquanto muitos ainda se concentram em vender produtos que as pessoas podem ou não querer, aqui estamos falando de algo que todos já compram todos os meses, sem falhar. E é justamente por isso que essa oportunidade é tão poderosa. Não exige que você crie novos hábitos nos outros, apenas que se conecte aos hábitos que já existem. Pense em como o mundo mudou nos últimos 100 anos. O que chamamos de riqueza sempre esteve ligado a recursos fundamentais: terra, água, petróleo. Mas na era digital, a nova riqueza está em dois elementos igualmente fundamentais: energia limpa e conexão global. Quem detém acesso, distribuição e inteligência nesse campo detém a chave do futuro. Não é coincidência que as maiores empresas do planeta estejam focadas justamente em energia e telecomunicações. Google, Amazon, Apple, todas dependem do mesmo binário invisível: eletricidade e internet. Sem esses dois pilares, nada funciona. E você, no seu cotidiano, também não funciona sem eles. A grande provocação aqui é: se tudo ao seu redor já depende desses dois motores, por que você ainda não aproveita o movimento financeiro que eles geram? Você já faz parte do consumo,
Mas será que não está na hora de fazer parte também do ganho? A conta chega todos os meses, a fatura de luz, o boleto da internet, você paga religiosamente. Mas e se, em vez de sentir esse débito como peso, você pudesse olhar para ele como investimento? É aqui que a metáfora da chave dourada ganha vida. Imagine-se em frente a duas portas. A primeira, marcada despesas, é aquela pela qual você entrou todos os meses até hoje. Ali estão suas contas de luz, sua conta de internet e todos os pagamentos que parecem não ter fim. A segunda porta, marcada renda, sempre esteve diante de você, mas invisível. A chave dourada é o modelo híbrido que une energia e telecom. Ao girar essa chave, você descobre que as mesmas contas que antes eram apenas despesas podem agora se transformar em ativos, em fluxo de renda. Não se trata de abandonar responsabilidades. Você continuará pagando suas contas como todos. Mas ao entrar nesse modelo, cada conta paga por milhares de pessoas na sua rede começa a gerar retorno. É como plantar sementes em solo fértil. Você não precisa vigiar a plantação a cada segundo, porque o crescimento acontece de forma natural, constante, silenciosa. Você pode dormir, viajar, se distrair e ainda assim a colheita estará sendo preparada. Essa é a beleza do negócio híbrido. Ele não depende do seu esforço individual, mas da inevitabilidade do consumo humano. Enquanto existir luz nas casas, enquanto existir conexão nos celulares, haverá movimento de capital. E o que você precisa decidir é se continuará apenas financiando esse sistema ou se começará também a receber dele. Muitos chamam isso de renda passiva. Eu prefiro chamar de renda essencial, porque ela não vem de algo supérfluo, mas daquilo que é fundamental. Você pode deixar de comprar roupas novas, mas não pode deixar de acender a luz. Pode adiar uma viagem, mas não pode deixar de conectar seu celular. A vida moderna é inconcebível sem esses dois elementos. É por isso que essa oportunidade não é apenas estável, mas exponencial. Agora, permita-se imaginar. Como seria sua vida se, em vez de se preocupar em quanto vai custar a conta do mês, você pudesse pensar em quanto essa conta vai me render? Como seria olhar para o relógio não apenas como um marcador de tempo, mas como um marcador de renda? Cada minuto que passa, alguém está consumindo energia, alguém está usando internet. E a cada minuto, sua rede pode estar crescendo, sua renda pode estar sendo acumulada, sua liberdade pode estar sendo construída. É claro que toda oportunidade exige visão. Os que enxergam cedo se posicionam melhor. Lembre-se da internet nos anos 90. Poucos acreditaram, muitos riram, alguns investiram. Hoje, esses poucos estão entre os mais ricos do planeta. O mesmo vale para a energia renovável. Quando começaram os primeiros painéis solares, parecia brincadeira. Hoje é o futuro inevitável. E o híbrido energia plus telecom é a intersecção desses futuros. Você tem agora a chance de não apenas assistir a essa transição, mas participar dela ativamente. Esse é o momento do despertar. O momento de olhar para aquilo que sempre esteve diante de você, contas, fios, conexões, e enxergar não mais um peso, mas uma possibilidade. Enquanto muitos continuarão na inércia, reclamando do valor da fatura, você pode escolher o outro lado. O lado de quem transforma consumo em prosperidade. E no final, a pergunta que fica é simples. Você vai continuar apenas pagando para usar energia e internet? Ou vai começar a ser pago para que o mundo nunca deixe de usá-los? A oportunidade está acesa. A conexão já está feita. A chave dourada já está em suas mãos. Quando você olha para uma engrenagem sozinha, parece apenas uma roda dentada girando no vazio. Mas quando duas engrenagens se encontram, o movimento de uma começa a impulsionar a outra, e o que antes era apenas rotação isolada se transforma em uma máquina viva, capaz de mover mundos. É exatamente isso que o modelo híbrido representa.
a união de duas engrenagens que já giram sem parar, energia e telecomunicações. Separadas, elas já movimentam bilhões. Juntas, criam um motor que nunca dorme, nunca para, nunca descansa. A energia é a base de tudo. Cada lâmpada, cada tomada, cada máquina precisa dela. É um rio invisível que corre sob os pés de todos, carregado de potencial. A telecomunicação é a ponte. Ela conecta, aproxima, transforma distâncias em segundos. É o ar invisível que preenche cada espaço com sinais, dados, vozes e imagens. Agora imagine, se você pudesse transformar esse rio e esse ar em ativos que fluem até você todos os dias, sem interrupção, quanto valeria isso? O modelo híbrido funciona justamente por causa de uma lógica simples. O consumo não para. A cada segundo, enquanto você lê estas palavras, milhões de lâmpadas são acesas, bilhões de mensagens são enviadas. A cada segundo, enquanto você respira, alguém em algum lugar do planeta está conectando seu celular à tomada e ao Wi-Fi. Isso não depende de crises políticas, de modismos de mercado ou de tendências passageiras. Depende apenas da vida acontecendo. E se a vida não para, a renda também não precisa parar. Mas como isso se traduz em negócio real? Imagine uma árvore. Você planta uma semente e cuida dela nos primeiros dias. Aos poucos, ela cria raízes, cresce, ganha galhos e começa a dar frutos. Cada galho representa um cliente, uma família que consome energia, uma empresa que precisa de internet, uma pessoa que depende de estar conectada. No início, os frutos parecem pequenos, mas à medida que a árvore cresce, o número de galhos se multiplica, os frutos se tornam mais abundantes. E logo você percebe que já não precisa subir em cada galho para colher manualmente. A própria árvore começa a derramar frutos no chão. Essa é a essência do modelo híbrido, a construção de uma rede onde cada consumo diário se transforma em um fragmento de renda para você. Não se trata de depender de uma venda isolada, de convencer alguém a comprar um produto que talvez nunca mais compre. Trata-se de acompanhar algo inevitável, a continuidade. Todo mês as contas chegam, todo mês o consumo se repete, todo mês a engrenagem gira. Muitos se perguntam, mas e se as pessoas pararem de usar energia? E se pararem de usar internet? Essa pergunta se responde sozinha. A vida moderna não existe sem esses dois elementos. Eles não são opções, são necessidades. São tão vitais quanto a água que bebemos ou o ar que respiramos. E exatamente por serem indispensáveis, oferecem a você a estabilidade que poucos negócios conseguem oferecer. Agora, pense em algo ainda mais profundo: a renda recorrente. Diferente do trabalho tradicional, onde você troca horas por dinheiro, aqui você constrói uma base que continua funcionando mesmo quando você para. É como acender uma chama que não se apaga. Enquanto no modelo tradicional, você precisa trabalhar todos os dias para garantir seu sustento, no modelo híbrido, cada cliente, cada conexão adicionada à rede passa a ser uma vela acesa. E quanto mais velas, mais luz. Uma única vela pode se apagar, mas quando milhares estão acesas, a luz permanece viva. Essa é a diferença entre renda ativa e renda recorrente. Na renda ativa, você é a engrenagem. No modelo híbrido, você é o arquiteto da máquina. E essa máquina continua girando dia e noite, alimentada pelo consumo inevitável de todos. Mas há ainda outro detalhe: a expansão em rede. A princípio, você pode pensar apenas nos clientes diretos, naqueles que você conecta. Mas ao longo do tempo, essa rede se multiplica. Pessoas que você nunca viu, em lugares que você nunca visitou, começam a se conectar à mesma árvore. Elas acendem luzes, conectam celulares, ligam computadores e cada ato delas, por menor que pareça, ecoa até você. É como estar no alto de uma montanha e ver centenas de rios se unindo em um grande oceano.
Cada gota é pequena, mas o oceano não conhece limites. E o mais impressionante é que esse fluxo não depende de esforço extra a cada mês. Uma vez que a rede cresce, ela segue crescendo por inércia. É como plantar uma floresta. Você pode começar com algumas mudas, mas quando menos espera, as árvores já se multiplicaram. Os galhos se entrelaçaram, a sombra se expandiu. O movimento já não depende mais apenas de você, mas da própria natureza do consumo. A simbologia disso é poderosa, porque no fundo, o que você está construindo não é apenas um negócio, mas um sistema vivo. Um organismo que respira com a sociedade. Cada vez que alguém liga uma lâmpada, sua rede pulsa. Cada vez que alguém envia uma mensagem, sua rede respira. É como se você estivesse conectado ao próprio ritmo da vida moderna, ao compasso invisível que sustenta o mundo. Agora, permita-se pensar no futuro. A energia não é apenas necessária, ela está em transformação. O mundo caminha para o uso cada vez maior de energias limpas e renováveis. Isso significa que o mercado está em expansão, em inovação constante, em busca de novas soluções. Ao mesmo tempo, a telecomunicação não apenas cresce, mas se reinventa a cada dia. Do 3G ao 4G, do 4G ao 5G e logo ao 6G. Cada salto de conexão significa mais consumo, mais necessidade, mais movimento. E você, posicionado dentro desse modelo híbrido, não apenas acompanha essas transformações, você cresce com elas. É por isso que esse negócio é chamado de híbrido. Ele não se limita a uma única engrenagem. Ele une duas forças imparáveis em um único motor. E motores híbridos são mais potentes, mais resistentes, mais preparados para o futuro. Assim como um carro híbrido aproveita múltiplas fontes para se manter em movimento, aqui você aproveita múltiplos fluxos de consumo para manter sua renda em expansão. E aqui vem a pergunta que poucos ousam fazer a si mesmos. Você prefere passar a vida inteira apenas do lado do gasto ou prefere dar o passo para o lado da construção? Você prefere continuar apagando incêndios financeiros todos os meses ou prefere plantar sementes que crescem enquanto você dorme? Você prefere ser um consumidor eterno ou um construtor de liberdade? O modelo híbrido não promete que a jornada será instantânea. Assim como uma árvore leva tempo para crescer, sua rede também exige cuidado inicial, mas a diferença é que, uma vez criada a base, os frutos não cessam. Não é um negócio de altos e baixos, de depender de desejos passageiros. É um negócio de constância, de repetição, de estabilidade. Porque as pessoas sempre vão precisar acender a luz, sempre vão precisar conectar-se à internet, sempre. E é nesse sempre que mora a oportunidade. Porque enquanto você lê estas palavras, milhões já estão consumindo. A roda já está girando, a engrenagem já está funcionando. A questão não é se ela gira, mas se você está nela. Então, olhe novamente para o símbolo da chave dourada. Você já a viu na primeira parte. Agora, entenda melhor. Essa chave não abre apenas uma porta, mas uma série de portais. O primeiro portal é o da renda extra, quando você percebe que pode aliviar suas contas com essa rede. O segundo é o da liberdade financeira, quando a renda começa a superar seus gastos. O terceiro é o da abundância, quando você percebe que não precisa mais trabalhar pelo dinheiro. Porque o dinheiro já trabalha por você. E tudo isso começa com uma escolha simples: sair do papel de espectador e assumir o papel de protagonista. Deixar de ser apenas alguém que paga para se tornar alguém que recebe. Se você já entendeu que energia e telecom são os dois maiores pilares do consumo humano, se você já percebeu que a renda recorrente é a chave para a liberdade, se você já cansou de trocar horas por dinheiro, então chegou a hora de se posicionar. O motor híbrido já está ligado, a árvore já está crescendo, os rios já estão fluindo. Você pode fechar os olhos e fingir que não vê,
ou pode estender a mão e participar desse movimento. E no final, a escolha é sempre sua. Continuar do lado que paga ou entrar no lado que recebe. O futuro é sempre um mistério, mas existem algumas verdades que já podemos enxergar com clareza. A primeira delas é que a vida se tornará ainda mais dependente de energia e de conexão. Carros elétricos substituindo motores a combustão. Casas inteligentes operadas por aplicativos. Cidades inteiras controladas por sensores. Tudo isso precisa de eletricidade. Ao mesmo tempo, a realidade aumentada, a inteligência artificial, a internet das coisas, as comunicações instantâneas, tudo precisa de conexão. O que hoje já é essencial, amanhã será ainda mais indispensável. E, nesse amanhã que já começa a nascer, estarão aqueles que apenas consomem e aqueles que também lucram com esse consumo inevitável. É aqui que o modelo híbrido mostra seu verdadeiro poder. Não estamos falando apenas de uma oportunidade passageira, mas de um movimento de futuro. Pense nos grandes saltos da história. Quem acreditou na luz elétrica no século XIX transformou o mundo. Quem acreditou na internet nos anos 90 construiu impérios digitais. Agora, estamos diante da junção desses dois mundos, energia renovável e telecomunicações avançadas. Você pode assistir de longe ou pode ser parte ativa dessa revolução silenciosa. A liberdade financeira não é sobre dinheiro acumulado, é sobre tempo liberado. É sobre acordar de manhã e escolher como usar suas horas, sem ser escravo de um despertador que apita para lembrá-lo de que sua vida pertence a outra pessoa. O que o modelo híbrido oferece é justamente essa troca: transformar o peso de contas mensais em fluxos de renda, transformar obrigações inevitáveis em ativos permanentes. É como pegar a areia que escorre entre os dedos e transformá-la em pedra sólida sobre a qual se pode construir. Agora imagine-se daqui a 10 anos. O que você estaria fazendo se tivesse começado hoje? Talvez esteja viajando sem pressa. Talvez esteja ao lado da sua família, sem precisar olhar o relógio. Talvez esteja financiando projetos que dão sentido à sua existência. Agora imagine o contrário. 10 anos se passaram, mas nada mudou. Você continua pagando as mesmas contas, reclamando do mesmo sistema, repetindo o mesmo ciclo. A diferença entre esses dois futuros não está no acaso, está na decisão que você toma agora. O mais simbólico de tudo é entender que esse negócio não é apenas sobre números, mas sobre legado. Você não está apenas criando uma renda para si, mas abrindo portas para aqueles que vêm depois. Seus filhos, seus netos, as pessoas que você influencia. Assim como uma árvore que continua dando sombra muito depois de quem a plantou ter partido, sua rede pode continuar gerando frutos muito além do seu tempo. Essa é a verdadeira riqueza. Não o que você acumula, mas o que você deixa. E lembre-se, o mundo já está em movimento. Você não precisa empurrar o planeta, ele já gira. O que precisa é posicionar-se no lugar certo, no momento certo. Energia e telecomunicações continuarão crescendo, quer você participe ou não. O consumo continuará, quer você esteja do lado de quem paga ou de quem recebe. O futuro acontecerá de qualquer forma. A pergunta é: você quer estar dentro dele como espectador ou como protagonista? A metáfora da chave dourada volta mais uma vez. Ela está na sua mão. Você já caminhou pelas duas primeiras portas, a porta da oportunidade e a porta do entendimento. Agora, diante de você, está a terceira porta, a porta do futuro. Atrás dela, não há apenas liberdade financeira, mas também tempo, legado, impacto. Atrás dela está a chance de viver de acordo com suas escolhas e não de acordo com suas contas. Mas essa porta não se abre sozinha. Ela exige que você gire a chave. O modelo híbrido não promete mágica, promete lógica.
Não oferece atalhos, mas caminhos. Não traz ilusão, mas visão. O que você faz com essa visão é escolha sua. Pode continuar vivendo como sempre viveu, apagando incêndios, esperando pelo próximo salário, rezando para que as contas não atrasem. Ou pode assumir que já não é aceitável viver preso ao que é inevitável, sem colher nenhum fruto disso. O futuro da liberdade financeira é construído em cima de escolhas feitas no presente. Escolhas que parecem pequenas, mas que criam raízes profundas. Plantar hoje para colher amanhã sempre foi a lei da vida. E neste momento, plantar significa conectar-se ao modelo híbrido. Significa entrar no movimento que une energia e telecomunicações. Significa decidir que você não vai apenas pagar, mas vai receber. Pense nas noites que você já passou preocupado com dívidas. Pense nas manhãs em que acordou cansado antes mesmo de sair da cama. Pense no tempo que já perdeu com medo de não dar conta. Agora pense em como seria olhar para o relógio e sentir paz. Em como seria deitar-se sabendo que, enquanto você dorme, a sua renda não dorme. Isso é o que está em jogo aqui. E por fim, lembre-se, não é sobre ficar rico da noite para o dia. É sobre nunca mais ser pobre de tempo. É sobre nunca mais ser refém do medo de faltar. É sobre nunca mais olhar para a conta de energia e sentir que ela está te sugando, mas sim que ela está te alimentando. É sobre nunca mais ver a internet apenas como gasto, mas como fonte de liberdade. O futuro não espera. A energia já corre, a conexão já pulsa, o consumo já acontece, tudo está em movimento. A única pergunta que resta é: você vai ficar parado do lado de fora ou vai entrar nesse fluxo? Porque no fim, a liberdade não é um presente que alguém entrega, é uma porta que você decide abrir. E a chave agora está nas suas mãos.